Começa agora o programa Ligado com a Palavra, com o pastor Rosival Freitas. Olá pessoal, bom dia, quero saudá-los a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa aqui na nossa rádio, um programa que realmente vem trazer a palavra do Senhor nosso Deus. Você está ligado no programa Ligado com a Palavra, ok? Então hoje, quarta-feira, 10 da manhã, estamos dando início à nossa programação e mandando uma saudação a todos os nossos irmãos e amigos que estão na audiência da nossa programação, aí na capital, como em todo o estado de Roraima e fora do Brasil também, no alcance da NET, né? No programa, nosso programa da Rádio Web. Então queremos assim mandar um bom dia a todos. Nós iremos começar a palavra de hoje. E olha o tema que eu trouxe para nós aqui tratarmos. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós vamos entender e procurar entender aquilo que o apóstolo Paulo nos trouxe como ensinamento. Que coisa linda, mas é muito profundo este ensinamento. Muito bem, meus irmãos, voltando para começarmos a narrar a palavra do Senhor, que está descrito no livro de Gálatas, capítulo 2 e o verso 20, o apóstolo Paulo nos traz uma mensagem muito linda, diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que mensagem profunda! Para nós entendermos, é preciso que nós tenhamos, sim, o Espírito Santo de Deus para nos dar entendimento. E se a gente vai para a Bíblia Pentecostal, e o comentário no capítulo 2, o verso 20, diz assim: Paulo descreve seu relacionamento com Cristo em torno da união pessoal. Em termos da união pessoal, profunda com o seu Senhor e de sua dependência dele. Aquele que tem fé em Cristo, viva uma vida em comunhão íntima com Deus. Ele tanto na sua morte como na sua ressurreição. Que esclarecimento lindo este! Ele fala do relacionamento com Cristo em termos da união pessoal profunda com o seu Senhor. Então, uma vez que o apóstolo Paulo, ele entendeu, ele conheceu a Cristo, ele passou a entregar a sua vida, entregar todos os seus questionamentos, entregar toda a maneira de viver a uma maneira de Cristo. Ele passou nessa intimidade deste relacionamento a procurar agradar a Deus. Então ele já não vivia mais os seus próprios interesses, os seus sonhos, mas ele passou a viver de uma forma que agradasse ao Criador. Toda a sua existência a partir de então era para fazer a vontade de Deus. É por isso que ele diz: não vivo eu, porque Cristo estava agora na vida do Paulo, do nosso irmão Paulo, fazendo a vontade de Jesus na vida dele. E ele se agradava desta relação, desta intimidade que tinha com o Senhor. E é isso que nós procuramos entender agora. Como é que eu vou viver neste presente século, nesse presente momento de angústia, de aflição, aonde os interesses são maiores em relação a uma particularidade? Nós estamos em um conflito, nós estamos em uma guerra espiritual e uma guerra material, onde nós estamos vendo as autoridades querendo sobrepor a nossa liberdade. E agora, como é que eu vou viver? Eu tenho que batalhar pela minha vida em relação a tudo isso. Mas tenha calma. Se Cristo vive na tua vida, se Ele está operando através de você, espere que Ele vai direcionar a sua vida. Ele vai nos dar o caminho, Ele vai nos dar a direção a seguir. Porque a direção da minha vida não está mais comigo. Os meus sonhos, as minhas realizações, o meu querer está agora com Cristo. Ele é o meu Senhor.
Ele vai cuidar de direcionar a minha vida, mesmo em todo o caos que o mundo está vivendo. Muito bem, se você está crucificado com Cristo e morreu para o mundo, é certo que Cristo vive na sua vida. Você morreu para o mundo, você não se preocupa mais com as questões do mundo, no sentido de procurar realizar os desejos da carne em relação ao mundo, porque Cristo agora vive na sua vida. Ele está com você. Se você crucificou esta vida e não olha mais para o mundo, Deus está cuidando de tudo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está crucificado com Cristo e agora sabe que é amado por Jesus e a causa desta vida que agora vive é o amor de Cristo, então espere no Senhor, porque Ele vai cuidar dos seus passos. Ele vai cuidar da sua vida, porque Ele nos amou. Ele demonstrou esse amor quando nós éramos pecadores, quando nós não fazíamos questões nenhuma em relação a Cristo, mas Ele manteve esse amor, subiu na cruz e lá morreu e disse: Pai, tudo está consumado. E foi demonstrado o amor a nós e nos conduz para uma vida de amor com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem, se ainda vamos estar analisando, se você está crucificado com Cristo na cruz e deixou o eu e os seus desejos, saiba que você está agradando ao Senhor. Saiba que quando você sai deste círculo do interesse particular, do ego, do eu, você se exime de tudo isso, você procura viver a vontade de Deus e não a sua, você muda, você abre mão de tudo, inclusive dos seus desejos, é porque Cristo está habitando com você por meio do Espírito Santo do Senhor. É necessário que nós, como o velho homem, deixemos as coisas da vida velha e venhamos a viver. E com isso eu vou entender que o meu ego, não é importante. Importante é fazer a vontade do Senhor Jesus. Muito bem, queridos irmãos, se foi ainda, vamos comentar mais, se você foi crucificado com Cristo, que negou o domínio do pecado sobre a sua vida, significa que você está dando liberdade ao Espírito Santo de Deus a dominar a sua vida, as suas emoções, seus pensamentos, tudo aquilo que vem como enxurrada sobre você para você tomar uma atitude, agir de uma forma impensada, mas você tem o domínio, porque Jesus está dominando a sua vida, Jesus está tomando a dianteira dos seus passos. Então, neste mundo, apesar das aflições, o Senhor vai nos encaminhando, o Senhor vai nos levando com calma, com tranquilidade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele vai me levar a verdes pastos, a águas tranquilas, para que eu possa viver em paz, apesar do mundo conturbado. Querido, tenha paciência, tenha fé, tenha certeza que Deus, cuidando da sua vida, você vai superar todas as crises. Apesar de que todas as mensagens são contrárias, Deus não opera na nossa intranquilidade, mas à medida em que eu confio, que eu espero no Senhor, que eu não vivo angustiado, Deus começa a me dar tranquilidade, paz no meu coração e vai me mostrando os passos e o caminho a seguir. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Ele vive em mim, a sua vontade, o seu querer, o seu pensamento, Ele vai nos guiar para dias melhores espiritualmente. Outra coisa, se está crucificado com Cristo, você está, e sabe da batalha espiritual que existe em seu coração, entre o Espírito Santo e o pecado, porém você escolheu ficar do lado do Espírito Santo, creia que realmente o Senhor vai se manifestar na sua vida. Você será uma pessoa de esperança, de paz e de tranquilidade, porque apesar do seu coração lutar com o interesse do mundo, mas se você se pôs ao lado do Espírito Santo de Deus, saiba certamente que Deus está trazendo paz para a sua vida. Ainda,
Se você está crucificado com Cristo e se sente incomodado quando peca, significa que Cristo está vivendo em você. É ruim quando a mente está cauterizada, se comete pecado e faz de conta que não está acontecendo. Cristo não está vivendo nesta vida. Mas quando nós cometemos alguma falha, pecamos, o Espírito de Deus que está em nós, ele aciona, vamos dizer, um alarme que diz, olha, isso não é certo. E a pessoa se arrepende, ela chora, pede perdão, é porque Cristo está vivendo nela. E ela não está vivendo mais a vontade do mundo, mas está a vontade do Senhor nosso Deus. Ainda, se você está crucificado com Cristo, não olha o pecado dos outros, senão os seus, significa que Cristo está vivendo na sua vida. Aí você pode dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos amigos e irmãos, Jesus viveu a vontade dele ou a vontade do Pai? É impressionante essa pergunta, né? Porque Jesus, ele saiu do trono da sua glória, deixou toda a sua glória lá com o Pai. Ele se despiu de tudo isso, de toda a sua glória e veio habitar conosco. Nasceu da mulher. Ele viveu a vida de um ser humano, apesar de ser Deus, mas ele se colocou como ser humano para viver as agruras, o sofrimento que nós, homens, sofremos. Ele conhece a nossa luta, ele conhece a nossa angústia. Ninguém vai dizer para ele o que é que eu estou sentindo, nem vai tentar interpretar a minha guerra para ele, porque ele viveu todas as guerras do ser humano. Então ele se despiu da sua glória e veio fazer a vontade do Pai. Ele se colocou a vontade do Pai na sua vida, para que ele pudesse entender e perdoar aos seres humanos. É impressionante que hoje o nosso Jesus, que outrora, antes de vir à terra, ele era um ser espiritual, não tinha corpo. Mas hoje Jesus, quando subiu ao céu, ressurreto, ele já levava um corpo que ele não tinha. Ele se submeteu à humilhação de ser um homem, apesar de ser Deus. Veja como é quando um filho quer fazer a vontade do Pai. E ele foi esse exemplo de vida que nos dá. Ele se entregou completamente para realizar a vontade do Pai. Ele se colocou no nosso lugar. E a pena de tudo isto foi o sofrimento que ele passou. E hoje ele está sentado à direita do Pai, como diz a Bíblia. Mas ele não é mais como era antes. Tem todo o poder, toda a glória, tudo continua com ele. Só que há uma diferença. Ele tem um corpo. Apesar de ser um corpo espiritual, mas ele não tinha isso. E quando nós formos levados para estar com ele, diz a palavra do Senhor que hoje o Senhor trabalha em nossas vidas para sermos semelhantes a ele, parecido com ele. Nós subiremos ao céu com um corpo também glorificado para estarmos com ele. Nós o encontraremos e o veremos como ele era aqui na terra. Repito, só que é um corpo glorificado. Então essa realização da vontade do Pai custou a Jesus estar com um corpo que anteriormente não tinha. Tudo isso é o preço da obediência. Quando nós obedecemos a Deus, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada, não para o mal, mas para melhor. O que eu vivia antes não vivo hoje, mas eu vivo agora para a glória de Deus, procuro agradar a Deus. Então isso é importante para nós entendermos, amados irmãos. Como é obedecer a Deus? A nossa obediência nos leva a uma transformação gloriosa. O meu caráter é trabalhado, é modificado para agradar a Deus, para vivermos neste mundo, mas refletindo a glória do Pai, a glória de Jesus, a glória de Deus na nossa vida. Quando nós vivemos em plena comunhão e dizendo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, eu sou luz, eu sou sal,
E é isso que o Senhor Jesus precisa de nós. Para sermos testemunhas dele, é preciso que eu tenha uma completa mudança de vida. Eu não posso viver dúbio, dois pensamentos, duas vidas. Eu tenho que escolher o que eu quero. Se você quer viver com Cristo e viver a vontade dele, entregue-se totalmente a ele. Lute contra a sua natureza pecaminosa. Lute contra todas essas coisas da carne, porque o Espírito de Deus vai operar na sua vida. E fruto do Espírito Santo vai estar operando na sua vida. Você será uma pessoa diferenciada para a glória do nome do Senhor. Quando eu vivo a vontade de Cristo, eu vivo o querer de Jesus. Isto possibilita a mudança do meu caráter. O que é que você quer? Que mude o seu caráter? Então, deixa Cristo viver na tua vida, porque a nossa vida, a nossa vivência particular é horrorosa, é feia. Mas quando Cristo vive em nós, a mudança é perfeita. Quando não vivo eu, o Espírito me enche, preenche a minha natureza e ele se altera porque não vivo eu mais, Cristo vive em mim. Não sou eu quem controla a minha vida. Ele é quem governa o meu viver. Você pode dizer isso com convicção? Quem é que está governando a sua vida? Existem duas possibilidades: de Cristo governar a sua vida e os seus passos ser completamente diferentes. E há aqueles que não querem o governo de Cristo, e eles são descambados para a morte, são levados para a tristeza, para a ignomia, para a vergonha. E Deus quer que você seja alguém que tenha a semelhança dele, que você seja uma carta aberta, que as pessoas possam dizer: esse aí é crente, esse é servo do Senhor. Meus queridos irmãos e amigos, que Deus possa nos dar vitória neste particular, porque esta é uma guerra particular de cada um. Você pode escolher o que você quer ser, você pode escolher a quem servir, você pode escolher quem governa a sua vida. E eu faço votos, oro, que você que é crente, cada dia mais seja aperfeiçoado. Diz a palavra: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Nós estamos vivendo o dia do arrebatamento. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. Jesus vai buscar a sua noiva. Você é noiva de Cristo? Então olha para as suas vestes, deve estar limpa. Você é noiva de Cristo? Não olhe para o mundo, que é o adversário, que é aquele que Jesus não gosta. Ele tem ciúme. Se você é noiva, seja fiel ao Senhor. Se você é noiva, comece a entender os princípios de Deus. Oh, glória a Deus! Depois dessa mensagem, eu fico muito alegre, muito feliz, porque nós passamos a entender o que o Papai do Céu quer de nós. Uma vida casada, uma vida bem casada com o Senhor. E assim, nós vamos viver de graça em graça, de paz em paz com o Senhor. Querido ouvinte, muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado por você nos dar atenção pela palavra de Deus, por esta mensagem, e que Deus continue edificando em nossas vidas a sua vontade, o seu querer e a sua bênção. Receba uma saudação aqui do pastor Rosival, da minha família, mandando saudações a todos os nossos irmãos aí de Boa Vista, a mesa diretora. Mandamos saudações aos nossos pastores, ao pastor Isamar, ao pastor Isaac, a todos os membros da diretoria. Fiquem todos com Cristo e que Deus nos abençoe. Até o próximo programa. Você acompanhou o programa Ligado com a Palavra. Fique com a próxima programação. Rádio Web Nossa Voz.